Glória a Deus! A palavra que o Pai liberou na última ministração foi que Ele dará um memorial com o seu nome. Para entendermos melhor esta palavra e trazermos para alimentar a nossa alma as palavras de Deus, Lucas 23, verso 41, nos fala: a nossa punição é justa. A nossa punição é justa. Porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Este não fez mal nenhum. Mas estava ali, junto daqueles dois homens malfeitores, como diz o título desta mensagem, os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo, glória a Jesus Cristo. Existiam aqui três pessoas. Um que estava ali sofrendo, exposto, crucificado, ferido, sobre uma tensa pressão na sua mente, mas não merecia. Estava ali por causa de mim e de você. Existiam dois que, mesmo estando recebendo a punição, o castigo pelos seus atos, um ainda não temeu a Deus e blasfemou. Mas outro falou palavras aonde reconhecia que estava merecendo tudo que estava recebendo. E ali Jesus salvou aquela alma. A palavra que um dos malfeitores fala, salva a ti mesmo, ou seja, sai dessa circunstância, e também nos tira. Jesus, diante do que aquele homem falou, e acrescentou, verso 42, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não respondeu àquele que blasfemava, mas falou com aquele que reconheceu que estava ali, sendo punido, sendo castigado, recebendo naquela circunstância, naquela situação, naquela crucificação, pelos atos, pelas suas escolhas, pelo modo de viver que decidiu, que escolheu neste mundo. Mas ali Jesus salva a ele da condenação eterna. Jesus salva a alma dele da condenação eterna. Jesus, ele não tirou ele daquele sofrimento da crucificação. Não tirou ele daquela circunstância, mas a alma dele foi salva, porque a vida que é importante e a qual Jesus deu a sua para que eu e você tivéssemos, é a vida eterna. Então, algo que o Espírito Santo trazia para o meu interior é que nós podemos, e Jesus, ele nos avisou.
lá em Provérbios, capítulo 11, verso 21, vem nos falar. Tendes todos esta certeza. Qual é a certeza? Os maus não ficarão sem o devido castigo. Mas os justos serão perdoados. E esta palavra, em algumas traduções, fala assim: mas a geração dos justos é livre. Mas a geração dos justos é livre. E a tradução desta palavra traz alguns ser libertado, salvar. Então, nós, a geração de Jesus Cristo, a nossa alma foi salva, liberta da escravidão do Egito. Está caminhando, prosperando na dependência de Deus, na obediência às orientações de Deus, e está caminhando para este amor, aonde a alma nega a si mesmo e ama a Deus incondicionalmente. Não ama esta vida terrena, não ama esta vida, porque a alma que ama esta vida já a perdeu. Mas aquela que não ama esta vida aqui no mundo já a ganhou. Ganhou a vida eterna. Então, no verso 31 do mesmo capítulo diz assim: se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então não venhamos nos enganar. Por mais que nós possamos ver as pessoas que estão fazendo escolhas e tenham a sua maneira de viver mal, que transgride a lei do nosso Pai, as suas orientações, zombam, desprezam, eles terão o seu castigo, eles terão a punição. Não tem como não receber pelas obras das nossas mãos, porque Deus, Ele é justo. Então, Deus me traz aqui para dizer para você, primeiro ministrado a mim, que a obra que Ele fará é completa. Embora que essa circunstância pode ter trazido problemas para o seu físico, ter ferido você, ter trazido problemas para o sistema do corpo, por causa de toda a aflição na mente, por causa de toda a pressão na mente. Porque Jesus fala lá em João 16:33, no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflição. Então, no mundo, a sua alma vai sofrer uma pressão na mente. Vai ficar agitada muitas vezes. Vai ficar inquieta muitas vezes. O seu emocional será mexido muitas vezes. Ou seja, o nosso interno, ele vai passar por aflições. O nosso interno vai passar por aflições. Vai passar por dor, por inquietação, por agitação interna. Mas a palavra vem nos dizer: aflições, o que seria? Ato de pensar, pressão, opressão, tribulação, angústia, dilemas. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo de Jesus. Tem bom ânimo. O que Jesus está falando é: tenha muita coragem nesta situação, porque internamente você vai passar por dilemas diante da situação. Jesus está ali na crucificação e o seu corpo golpeado,
ferido, sangrando, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Então ali ele está passando por quê? Tribulação, agitação, sofrimento, dor física, tudo naquele momento, passando. No mundo passais por aflições. Ou seja, passais é uma passagem. Jesus estava passando ali. Jesus estava vivendo aquele momento, aquela circunstância, mas a obra será completa. Por quê? Porque quando Deus ele muda a sorte, ele muda o nosso cativeiro. Lembra de Jó? Deus ele restitui tudo que Jó tinha, que Jó possuía. Deu a Jó filhos. Você não vê falando mais das dores físicas que está sentindo, das feridas da doença que o seu corpo físico foi assolada. Então Deus, ele conclui a sua obra. Por mais que Jó, por um tempo temporário, ele passou pela aflição, ele passou pela angústia, ele passou pela tribulação. E quando nós estamos vivendo esse momento, estamos resistindo a reagir o nosso emocional, a reagir à zombaria, a reagir a nossa alma, que está em processo de crucificação, de negar a si mesmo para obedecer às orientações de Deus, que em alguns momentos pode trazer dilemas para nossa mente. Essas aflições que está nos atingindo internamente. Porque externamente o nosso adversário ele pode até mexer, mas internamente as decisões são minhas e suas. Então as palavras de Deus é que mantém a esperança, a estabilidade, o controle, a passividade internamente. Você está sofrendo internamente, há um dilema internamente, há uma agitação na alma internamente, há uma inquietação na alma internamente, porque o Espírito Santo me traz agora. A palavra de Deus diz que quando Jesus fala da traição de Judas, a palavra diz que o Espírito de Jesus estava como? Inquieto, atribulado, algumas versões. Então a mente de Jesus estava consciente da traição, daquilo que Judas iria fazer. Então internamente você não vai ficar confortável sabendo que uma pessoa vai realizar uma obra mal, mas como a sua alma está sobre o governo, sobre a confiança de Deus, sobre a dependência de Deus, você não vai tentar impedir a outra pessoa de realizar. Porque aquela pessoa é livre, ela é livre, ele é livre para fazer escolhas. Mas levar a nossa alma a esta dependência e confiança em sair da superfície, em sair do controle e passar a viver uma vida confiando em Deus, aonde a nossa mente, aonde o nosso útero vai estar disponível para o Espírito Santo de Deus trazer as revelações, as mensagens de Deus. Porque tudo que o adversário quer é que eu e você encha esse útero de preocupação, de ansiedade, de depressão, de transtorno. Porque hoje existe muito os laudos sobre as situações que estamos passando. Mas vamos lembrar que os nossos irmãos também passaram lá atrás. Por mais que o homem ainda não tenha catalogado, dado um título, dado um laudo, dado um nome, eles também passaram por aflições. Passaram. Que sua alma entenda, eu estou passando, eu não vou permanecer. Mas é claro, a palavra de Deus não pode ser comercializada. Existiam aqui 3 almas. Uma que estava debochando, uma que estava blasfemando, uma que estava reconhecendo e uma que nada havia feito, mas estava naquela situação por amor ao Pai, que Ele deseja que a nossa alma seja salva, que eu e você
conhecêssemos a verdade e fôssemos livres, salvos, libertos, desgarrados, desvencilhados desta terra, mas que a nossa alma pudesse almejar o céu, almejar as suas promessas, que a nossa alma pudesse deixar de andar pelas circunstâncias, mas andar em fé, em expectativa em Jesus. Por quê? Do mesmo jeito que a palavra diz, passais aflições, mas tenha muita coragem, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A palavra de Deus também nos diz que nós iremos vencer. Lá em 1 João 5. Lá em 1 João 5. E o Espírito Santo de Deus me traz agora. Mas Lilian, e nesta situação, o que eu irei fazer? Nesta situação, o que eu irei fazer? Nesta situação, a sua alma está totalmente dependente de Deus, do livramento de Deus te tirar desta circunstância, do agir do céu, porque a palavra de Deus vem dizer a mim e a você: não tô só neste mundo, quem me enviou está cuidando de mim. As pessoas ao seu redor podem estar blasfemando, podem estar zombando, podem estar falando palavras para o quê? Para destruir a tua alma, para levar a tua alma à morte. Não és o filho de Deus? Então prova. Não és o filho de Deus? Então sai dessa circunstância. Não és o filho de Deus? Então está confrontando e lutando contra a nossa alma, que está com a sua identidade enraizada na rocha, que está com a sua identidade erguida, levantada na rocha. Somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E Deus, Ele só quer o meu bem. E todas as circunstâncias na minha vida há um propósito, há um plano que dá o fim que eu espero. Porque Ele tem pensamentos de bem, tem planos de bem, tem propósitos de bem. E a nossa alma, firmada nisso, pode estar até no dilema. Não sei como está acontecendo. Como você pode estar questionando agora, o que eu farei nesta situação? Uma situação que me expõe, uma situação que me humilha, uma situação que a minha alma, ela está totalmente submergida, reverenciada às palavras de Deus. Está totalmente numa dependência de Deus. Então as palavras de Deus diz para mim e para você, 1 João 5:4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer, conquistar, levar a vitória, sair vitorioso de Cristo, vitorioso sobre seus inimigos. De cristãos que permanecem firmes na sua fé até a morte diante do poder de seus inimigos, tentações e perseguições. Então, nesta circunstância, você que está com a sua alma neste caminho, levando ela em obediência, a palavra está dizendo que permanecem firmes na sua fé em quem? Em Jesus Cristo, até a morte, diante das circunstâncias, diante das situações. Então a palavra vai dizer, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança diante das situações, não desprezando a dor imensa que a sua mente, que
que o seu interno está vivendo. Porque aquilo que perdemos externamente, aquilo a qual éramos afeiçoados e podemos ter sido decepcionados e por estes abandonados, sim, aflige a nossa alma. Ficamos tristes, angustiados. Então Deus, Ele não despreza a nossa dor, mas Ele me traz aqui como resposta para você. Você terá vitória sobre esta situação, diz o Senhor. Contra aqueles que estão em oposição, contra quantas circunstâncias que foram levantadas, as obras do maligno na tua vida e ao teu redor, diz o Senhor. Então o que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. E você vai entender porque a palavra de Deus nos diz isto. A palavra de Deus vem nos falar em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: foi-me dado todo o poder. Foi-me dado todo o poder. E este nome poder é a mesma palavra utilizada lá em Efésios 6:12, quando fala potestades. Então foi dado a Jesus todo o poder, toda a licença, toda a permissão, todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, batizando-as e instruindo a observar todas, não é algumas, todas as coisas que vos tenho falado. Todas as palavras de Jesus Cristo, batizando-as e instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho falado, disse Jesus. Então Jesus está dizendo: a mim foi dado todo o poder, toda a licença, toda a permissão, poder físico e mental, na tradução da palavra. E se nós formos para a tradução, trazer algo que o Pai pediu para mim e para você. Lá em Efésios 6:12, diz para mim e para você o seguinte. O que ele diz? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, aqui, por exemplo, nesta cabeça, dentro dela tem os tecidos, aí tem o quê? O crânio. Dentro do crânio tem 3 meninges, é como se fosse 3 camadas de proteção. Pense naquela película, naquele filme que nós passamos nas coisas dentro da nossa casa. Então ali tem uma parte que protege o encéfalo. Dentro do encéfalo, vou falar do cérebro. Então veja, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é contra a cabeça, contra o cérebro interno, o coração interno, que tá correndo sangue, que tá correndo vida. Então não é contra a carne e sangue, contra essas mentes, esses interiores que estão endurecidos, que estão feito uma fortaleza, seguindo a própria dureza do seu interior, a própria dureza dos seus pensamentos. A nossa luta, você já me ouviu falar isso várias vezes. Então aqui no primeiro você tem Deus, eu coloquei Deus Pai,
Jesus Cristo, Espírito Santo e os seus anjos. Aqui no segundo, você tem os principados e potestades. Príncipes que têm poder, que têm licença, que têm permissão. Você vai entender. Aqui no terceiro fala sobre a nossa luta contra dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores deste mundo escuro, desse território escuro. E esse território, aí o quarto fala sobre contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que forças é essa? Depravação, iniquidade, corrupção. Espirituais, a palavra é pneumáticos. E colocamos aqui que são as almas com mente do mal, porque veja, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então este mundo tenebroso, escuro, aonde existe príncipe. Lembra o que Jesus falou? Vem aí o príncipe do mundo. Jesus disse isso. Vem aí o príncipe deste mundo. E ele também disse: o meu reino não é deste mundo. A palavra aqui, ó. Lá em João 18:36 fala: você não é deste reino. Você não pertence, não é deste reino. Reino é poder, realeza, domínio e governo. Porque Jesus disse que o reino dele não é este. Vamos entrar lá em João 16:36 para lermos juntos. João. Irmãos, o Espírito Santo me fala todas essas palavras, o Espírito Santo ministrou antes e ele sabe porque ele quer que nós possamos trazer o conhecimento das palavras de Deus para mim e para você. Se nossa luta não é contra a carne e sangue, onde habita aqui uma alma, aonde tem um espírito, uma mente. Se nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, a palavra de Deus está nos dizendo. E aqui eu coloquei como se fosse 4 céus. Então o Pai está no céu, no mais alto, aí vem falando principados. São os príncipes que têm poder, permissão, que têm autorização, que têm privilégios. Então esses principados que estavam lá no início, que se levantaram contra o Pai, nós vimos lá no vídeo anterior de Daniel, quanto o príncipe que estava lutando, o príncipe do reino, que estava lutando contra o anjo de Deus, para que chegasse algo a Daniel. Existia ali um príncipe, uma autoridade, um governante, um líder territorial, que estava cobrindo ali, que estava como resistência naquele lugar aonde Daniel estava. Mas que um anjo, Miguel, mais poderoso, veio e lutou. Então veja, isso é muito real. João 18:36, Jesus fala: tenha a paciência do Espírito Santo com a sua irmã. Não é a paciência da carne, a paciência do Espírito. Frutificar a paciência do Espírito. A palavra de Deus diz assim: então Jesus respondeu. Verso 36 de João 18. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. A sua alma pode estar tentando conquistar este mundo, mas nós fomos enviados, não pertencemos a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Então a palavra de Deus
diz para mim e para você. E lá em João 14:30, João 14:30, vem aí o príncipe. Veja, vem aí o príncipe. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então veja, Jesus está dizendo, o meu reino não é deste mundo. Vem aí o príncipe do mundo. E o Pai está mostrando para mim e para você principados que têm poder, que têm licenciamento, que têm permissão, dominadores, que são o diabo e seus demônios, que têm poder neste mundo de escuridão tenebroso, diz a palavra. E contra essas forças, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então essas forças, essas mentes do mal se alimentam de quê? Da corrupção, da iniquidade, da depravação. Essas são as forças que estão atuando do mal. Mas Jesus Cristo tem o poder, a licença, a permissão, tanto o poder físico como mental, contra todos esses poderes, porque o Pai deu para ele. Mas algo que o Espírito Santo trazia, e eu trago para mim e para você, que posição Jesus estava? De humilhação, né, irmãos? Jesus estava numa posição de humilhação. E para esta palavra, lá em Gênesis fala, Gênesis 12. Gênesis 12 fala: Deus diz para Abrão: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Para esta palavra, Deus está liberando uma palavra para Abraão. Que nós conhecemos, que era Abrão, mas eu vou falar Abraão. Então, em Gênesis 12, Deus está dizendo para Abrão: grande nação, povo, extensão, intensidade. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e o abençoarei. Esta palavra abençoarei, Baraque, fazer ajoelhar. E o que significa fazer ajoelhar? Isto mesmo que você está entendendo, que o Espírito Santo falou para mim. Sobre as mensagens que os nossos irmãos já pregou sobre este texto, nós não devemos confrontar uns aos outros. Devemos trazer o que o Espírito Santo revelou. E o que ele revelou para mim e o que ele falou foi: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Farei se ajoelhar. E ajoelhar o quê? Revela a nossa submissão à soberania de Deus. Nós nos colocamos nesse lugar de humilhação. Não elevamos a nós mesmos. Você vai entender o que o Espírito Santo já está falando. Então ele está dizendo para Abrão: farei de você um grande povo, será extenso. Farei se ajoelhar, me adorar, me reverenciar, fazer ajoelhar. É o que a palavra diz. E engrandecerei o seu nome. Engrandecerei o nome. Crescer, tornar-se grande ou importante. Promover, tornar poderoso. O nome fala de reputação, fama, glória e memorial. Mas preste atenção, ser uma bênção. Deus está dizendo para Abraão:
farei um grande povo, vai ser extenso, vai ser numeroso. Mas qual era a posição da alma de Abraão? Fazer ajoelhar e engrandecerei o teu nome, a reputação, a fama, darei um memorial ao teu nome. Ser uma bênção, um dom, um presente. E para esta palavra, agora você vai entender Filipenses 2:9. Filipenses 2:9 vem falar, a partir do 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra antes de Deus dizer para Abraão, vou engrandecer o teu nome, a palavra do meio é, Abraão vai estar em que posição? De humilhação. Então Abraão será grande e extensa, mas fazer-se ajoelhar e engrandecerei. Então Jesus, ele se colocou neste lugar de humilhação e Deus o engrandeceu. E o seu nome, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Deus não exaltou a Abraão, que nós conhecemos com Abraão, antes de ele reconhecer a soberania. Em que posição Abraão estava? Em humilhação, em reconhecimento. Porque muitas vezes queremos as bênçãos de Abraão quando lemos esse texto e é real o que o nosso pai fez na vida do nosso irmão, mas a palavra está dizendo para mim e para você, grande nação, te abençoarei, fazer-se ajoelhar e engrandecerei. Então primeiro Jesus se humilhou. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele deu um nome que está acima de todo nome. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Porque a palavra está dizendo, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É no nome dele que nós clamamos. Então nós teremos a vitória sobre as situações, diante e em que posição? A rendição da nossa alma em humilhação e clamor pelo nome de Jesus Cristo, porque ele destrói todas as obras do maligno. Então Deus quer dar sim um memorial ao nosso nome, pela nossa aliança com ele por meio de Jesus Cristo. Deus quer nos dar um testemunho de vitória, que será deixado para que os nossos irmãos tenham fé, para que gerem expectativa de fé nele, pelaquilo que Deus ele tem feito na minha vida e na sua vida. Então Deus ele quer sim dar um memorial ao nosso nome. Mas lembra, em que posição nós devemos estar? Jesus se humilhou. Deus também, Abraão também, reconheceu a soberania de Deus diante das situações. Ele reconheceu a soberania de Deus diante das situações. E Deus o engrandeceu pela aliança. Abraão, eu e você, todos aqueles que estão debaixo desta aliança, têm um testemunho de vitória, um testemunho de avanço, de prosperidade da alma, de conquistas, porque nós vencemos pela nossa fé em
Jesus Cristo. Deus, Ele não está desprezando todo o sofrimento, todas as aflições que eu e você temos passado por este mundo. E nesta palavra, eu posso falar para você que em uma situação a qual eu passei e que Deus me traz aqui com esse testemunho para que você também possa continuar crendo, não em Lilian, mas nas palavras de Deus, de que Deus ele vai te livrar desta situação. É importante nós reconhecermos se estamos nesse caminho, se estamos nesse cativeiro, se estamos nessa circunstância, por estar recebendo a punição, o castigo pelas nossas escolhas. E qual é o caminho? O caminho, se caso você descobrir que está nesta situação por causa das suas escolhas, arrependimento, humilhação, confissão e Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos perdoa. Quando eu vivi uma situação e foi um atrás do outro, em que aonde eu estava, no ambiente próximo de mim, alguém que eu amava, se levantou com a mente de Absalão e cometeu atos imorais, eu saí deste ambiente e só retornei quando o Pai, lembra? Jesus Cristo destrói toda obra do maligno. Ele tem um nome que está acima do nome. Então, mesmo que esteja preso, esteja escravo, Jesus Cristo, Ele liberta. Ele salva. Ele tira. Então, ali naquele momento, depois de viver aquela situação e ser resolvida, a segunda situação, eu entrei em concordância com alguém que eu amava, porque para preservar a minha alma, assim como Abrão e Sara, aonde Abrão ali pede que Sara diga que é sua irmã, então ali vivia ali um abandono, mas Deus interferiu na causa, porque estava em obediência, em submissão a Jesus Cristo, e ali Deus interferiu e tudo voltou para o lugar. Já depois dessa situação, eu servi há muitos anos, e o que aconteceu depois dessa situação? Antes, foi trazido para mim algo que eu amava muito, assim como Jacó, as vestes toda ensanguentada. E ali houve uma luta, um conflito com o meu interno, com o meu psicológico, uma guerra que foi travada e que foi vencida com as palavras de Deus. E após isso, depois de eu servir muitos anos, e aí eu fui mais de 10 anos em uma empresa, eu fui desligada. Claro que eu tinha esse desejo no meu coração, porque eu trabalhava de segunda a sábado, o dia inteiro, até 6, 7 da noite. Só tinha um domingo com os meus filhos, então aquilo me tomava muito. A minha casa estava, Então, veja as guerras, mas eu nunca estive só. E diante desta situação, diante das vestes ensanguentadas e tudo isso, eu me vi em uma situação que o Pai me falou domingo. Ele me mostrou rapidamente para eu mostrar para você que Ele permitiu tudo. Lembra que Ele me ama e Ele só quer o meu bem. Se Deus ele não trouxesse à tona, se eu não visse o que estava a acontecer, mas permanecesse naquele ciclo com tudo, mas Deus ele vem para destruir as obras
do maligno. Então isso que você está vendo na sua casa, ou que você está vendo na vida das pessoas, são obras do maligno. Você não luta contra elas, mas clama o sangue de Jesus, que está acima de todo nome, e destrói as obras do maligno que está neste mundo. Então, Deus me mostrou algo muito particular. Eu vou colocar um círculo e eu sou esse pontinho aqui no meio. Ele disse que naquele momento eu estava sendo observada. Tudo aquilo aconteceu. Agora eu estava em casa, né? Eu tinha saído da empresa e passando, você lembra, né? Absalão, e depois o abandono, e depois Jacó, aquilo que ele amava, com as suas vestes toda ensanguentada de José, e agora despedida, depois de muitos anos de serviço. Mas em tudo isso, Deus, ele estava trazendo para mim uma estrutura para minha alma, porque Jesus, ele salva a tua alma, ele liberta a tua alma do Egito, ele tira a tua alma da dependência, para depender nele, para confiar nele. Então todos esses processos que a minha alma viveu é para que eu viva a liberdade que eu tenho hoje. Salva, liberta, dependente dele, das palavras dele, e crendo que o Espírito Santo, porque eu não vou ser soberba, por mais que eu deseje amá-lo incondicionalmente, eu sei que é o Espírito que me leva a minha alma a este lugar, a negar a si mesmo e a amá-lo. E se nós o amamos, nós guardamos as suas palavras e nós obedecemos. E domingo ele me mostrou essa visão. Ele não me mostrou na época que eu vivi tudo isso. Ele não me mostrou. Ele não mostrou para mim. Então veja, eu estava, e ele mostrou para mim que diante daquela situação ele pôs um círculo e eu estava no meio. Como é que eu estava no meio? Chorando, ferida, machucada, aflita, e ele me mostrava na visão: te ergue, te ergue. Havia uma expectativa. Eu não sabia o que fazer naquele momento, e eu estava assim, humanamente só, no meio de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, como aquelas feridas, como Jesus na cruz, semelhante ao nosso irmão, porque não vivia o que ele viveu, mas eu estava nesta situação, e havia um círculo, e o círculo, ele disse: filha, eu pus um limite naquela época, eu pus um limite. E o que ocorreu nesta época? Aqui. Então nesta época eu estava como H, te ergue, te ergue. E quem fez você se levantar, Lilian? As palavras de Deus. Quem fez você se movimentar, Lilian? As palavras de Deus. Porque eu acreditava que algo tinha morrido. Porque eu acreditava que algo tinha morrido. Lembra que foi trazido para mim as vestes ensanguentadas? E naquele momento, num testemunho particular, como assim, Lilian? As palavras de Deus te levantou, e você estando naquele estado. Lembra que a gente já falou anteriormente, se você assistiu, que a minha busca intensificou. Deus já havia trabalhado em mim o perdão. Isaías 53 me ajudou bastante, porque o seu devocional, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, com aquele que te criou, com aquele que te formou, com aquele que tem te sustentado e protegido até hoje, você tem que estar disponível, tem que sentar, e a sua mente está livre para o seu Espírito Santo trazer a revelação, para que ele fale com você. Veja, eu estava dentro do carro, num caminho, e veja, depois de alguns anos, ele me mostrou em visão. Eu no meio da sala, ajoelhada chorando, mas ele disse: tinha um limite, dali ninguém passava mais. Então eu estava num estado totalmente em batalha psicológica. Chegou uma época que
do bumbum para baixo, na parte de trás das minhas pernas, eu estava tão assolada na minha mente, no meu interior, que as minhas pernas na parte de trás, elas tinham um monte de roxadura, várias bolinhas roxas. Porque assim, quando eu tenho alguma dor intensa, sai uma roxadura. Mas nesta época em que estava nessa situação, e ele me mostrou, você estava protegida, eu estava te observando, e ele ali foi totalmente na dependência. E como eu me ergui, como eu me levantei, vou te falar como o Espírito Santo me orientou, porque eu não estava só. Mas eu tinha que ter muita coragem naquela situação. E embora eu não tivesse o entendimento, o discernimento que eu tenho hoje sobre esta situação, mesmo engateando, mesmo levantando como Daniel, ainda tremendo, ainda impactada, as palavras dele me fortaleceu, me levantou, me ergueu, me fez caminhar. Eu vou contar. Então, falando sobre esta situação em particular, como eu estava a dizer, ele mostrou para mim, eu estava te observando e eu estava como uma torcida, levanta, levanta. Eu me emociono porque ele me mostrou essa visão e foi muito real. Ele me mostrou exatamente como eu estava anos atrás, cercada por ele, mas ele queria me trazer um ensinamento. Veja, eu não vejo como as pessoas humanas, elas fazem escolhas. Elas fazem escolhas. E essas escolhas muitas vezes estão ocultas e escondidas e serão vindas à tona. E Deus quer que nós venhamos a depender dele. E ele me deu uma estrutura, como nós já falamos. E naquele momento ali, houve muito silêncio. Como eu estava falando com você, no meu relacionamento com Deus ali, o Espírito Santo ministrava como ele me salvou, me levou a minha história, como eu já fui dura nos pensamentos também, e a verdade me libertou, que isso me fez orar pelas pessoas, e isso foi um espírito, irmãos. Não é algo dos seus sentimentos, não é o seu emocional que ora, não é a sua carne. Eu já tinha aprendido com o Espírito Santo a ser sincera. Eu não sei como orar essa situação. E naquele momento eu chorava, mas eu ouvia, te ergue, se levanta. E como a minha intensidade de busca aumentou, eu precisava muito das palavras. As palavras iam me salvar diante daquela circunstância. Eu queria saber o que Deus pensava sobre aquilo. Então, diante das vestes que foram trazidas para mim, eu sabia que eu tinha que perdoar, porque eu já tinha tido essa aprendizagem na minha alma, que o perdão fazia bem para mim. Eu tinha que liberar. E quando começamos o início desta mensagem, lembra que o Senhor falou para mim e para você, a obra será completa. Então, as feridas que eu estava vivendo, o estado que eu estava emocional na minha mente, no meu corpo, eu sabia que seria completamente restaurado por Ele. Que aquela era uma passagem, era um momento. E que algo de bom estava para acontecer, que algo de bom Ele tinha para mim. Eu tinha essas fortalezas de que Ele só quer o meu bem e que eu precisava confiar. Então, ali naquele momento, levei a situação para Ele. No Absalão, quando o Espírito Santo me levou a orar, a minha oração foi, não os meus sentimentos, mas a palavra. Eu sei que tu o amas. Tu o amas muito, porque tu deste a vida do teu filho por ele, por esta alma. Então eu te peço, porque eu sei que está sobre o governo do maligno, do adversário que usa como ferramenta, que quer destruir a minha alma. Eu entrego nas tuas mãos, porque tu és poderoso. Então eu orei as palavras quanto a verdadeiramente, sendo que isso não é carnal, isso é do Espírito. O Espírito me convenceu. Ele falava sobre a minha história. Ele dizia, quem salvou você foi Jesus. Ele não merecia, ele ficou neste lugar. Então ele me levou a clamar por esta alma, a pedir por esta alma, que as suas obras incitavam, que Deus não se agradava, mas ele me levou a orar por
esta alma. E Deus resolveu a questão. E Deus libertou. E eu me lembro que em uma das minhas orações, eu fui buscar na palavra o que Deus pensava sobre o casamento. Então havia silêncio ali, o meu momento com Ele, a leitura das palavras e lágrimas. E do meu relacionamento com meu esposo. E eu dizia eu li a palavra e encontrei a palavra: Deus odeia o divórcio. Então o divórcio não era uma opção. Ele odeia. E se eu já estava na fase de viver para agradá-lo, de confiar nele, porque eu o amo, então não era um divórcio. Também ouvi as palavras de Jesus que dizia que existe um decreto, existe uma lei que te dá o divórcio, mas que não foi assim desde o início. Então, também li as palavras de Deus que fala sobre a sua obra, que Ele olhou e muito bom. Então, diante das palavras que o Espírito Santo estava trazendo para mim, então Ele me levou a orar. Eu orei e Ele me deixou compartilhar quando ministrou essa palavra. E eu disse algumas que eu não lembro muito bem, mas acho que Ele trouxe à minha memória. Eu não tenho mais o hábito de ficar pensando no passado, que isso não faz bem, mas Ele trouxe essa memória daquilo que eu vivi. Então eu falei para o Pai: tu amas a família, essa obra não é tua, tu não quer eu separada, tu não quer os meus filhos, cada um vivendo longe dos seus pais. Eu sei que tu não queres. Eu sei que essa obra não é tua, é do meu adversário, que quer destruir a minha família, trazendo as vestes de alguém ensanguentada. E eu não sabia se o sangue era verdadeiro, como Jacó. E aí você vê que o cérebro, ele entra em um conflito, porque ele, por vivências passadas, ele vai criar no hoje, vai trazer uma demanda de informações. Isso aconteceu, e começa uma guerra interna, porque o seu interior, ele tem uma aprendizagem. Então, diante daquilo que está na sua visão, ele vai ter o discernimento, ele vai te trazer uma mensagem. Trouxe uma mensagem para Jacó. Provavelmente, ele foi devorado por algum animal. José morreu. E Agar dizia: eu não quero ver o meu filho morrer. E ela se afastou, porque ela achou que iria morrer. Então, diante daquilo ali, você não acha que Jacó, que trabalhou com ovelhas, com tudo, nunca ouviu falar que algum pastor foi devorado por um animal? Aquela mensagem que o cérebro entregou para ele, mas que ele acolheu aquilo que a circunstância estava falando, acolheu aquilo que o seu interno estava falando. E eu fui, por já ter tido, não é o conhecimento que Deus trouxe para mim sobre a parte interna, sobre o cérebro, eu fui buscar nas palavras de Deus o que Ele falaria sobre aquela situação. Não aquilo que estava sendo entregado e que eu tinha que guerrear contra aquilo, para não me entregar aqueles pensamentos, para não me entregar tudo aquilo que eu estava recebendo. Então eu fui e eu fiz essa oração. Eu disse: primeiramente, tu ama todas as vidas que estão aqui comigo. E eu creio em Jesus, porque a obra que Ele realizou em mim pode realizar na vida destes. Então tudo que eu vivi de experiência com Jesus, a salvação, a libertação da minha alma, eu tive fé para crer que também poderia fazer na vida daquele que estava sobre as mãos do adversário. Eu sabia quem estava lutando, embora eu estivesse sofrendo. Então eu orei, eu disse: tu odeias o divórcio, então tu não queres a destruição da minha família. Também diste para o pai: veja, o que o adversário queria: destruição, cada um pro seu lado, filhos, não é? Ele queria isto. Ele queria isto. E a palavra que lá do início que eu falei para vocês, eu disse para o pai: pai,
casamento não é algo ruim, mas é algo muito bom. A relação homem e mulher. Eu reconheci. Lembra do crucificado que diz para Jesus? Como assim, Lilian, tu reconheceu? Como assim, Lilian? Eu reconheci. O que a palavra diz, que tudo que Deus criou, Ele olhou e é muito bom. Eu disse, o meu casamento não tá muito bom. Eu não vivo uma relação muito bom, que é o que tu tens pra mim, por causa dos integrantes. A culpa era minha e do meu esposo. Não era de Deus. Porque o projeto é muito bom. O projeto é muito bom. Então eu reconheci que não estava muito bom por causa de mim e dele. E o que você fez, Lília? Eu disse, não importa se ele vai ou não obedecer. Eu, Lilian, vou obedecer às tuas palavras. Então comecei a buscar nas palavras como uma mulher de Deus, casada, deve se comportar com seu marido. O que é que fala as palavras de Deus sobre mulher? Que aquele que não obedece à palavra seja ganho sem palavras. Oh, aleluia! Então eu comecei a reverenciar, a submeter a minha alma às palavras de Deus. E o adversário não esperava isso. De que eu ia obedecer, mesmo que ele não obedecesse. Então, quando eu comecei a obedecer, a me dedicar mais às palavras de Deus, a trazer as palavras de Deus para o ambiente, tem a parte que diz, né, em Provérbios, ela faz bem todos os dias. Aí quando acontecia alguma coisa, alguma divergência, eu lembrava, eu tenho que fazer o bem. Porque é isso, é um treinamento para sua alma, onde ela está se submetendo à vontade de Deus, onde ela está saindo do governo, da sua vontade, onde o espírito de rebelião saiu, porque não é. A gente tem que... É algo que é uma outra mensagem que o pai falou para mim naquele fim de semana, essa também foi, sobre o espírito de rebelião camuflado. Então Sara, ela entra em concordância ali com Abraão. Ela entra em concordância. Você acha que Sara queria se separar do seu marido? Claro que não. Saiu de lá do habitat natural e no meio do caminho acontece aquilo. Se Deus não interferisse, mas andar em concordância, irmão. Então, em submissão às palavras de Deus. A gente acredita, não vou ser submissa ao meu marido. Você está sendo submissa a Deus, porque as palavras de Deus, Jesus estava ali em submissão ao Pai, para que o mundo veja que eu amo o Pai e faço o que eu lhe ordeno. Então eu fui obedecer às palavras. Teve uma vez que a gente estava num telefone e divergiu em algo, e ele estava com a mente muito dura, porque Deus endureceu mesmo o interior. E ele não entendia. E eu já li as palavras e sabia que a gente não podia, traduzindo, né? Dormir sem se falar, dar lugar à raiva, mas perdoar. E ali naquele momento eu falei, tudo bem, você tá certo, me perdoe, vamos ficar bem, não vamos dar lugar ao espírito de confusão. E desliguei o telefone. Ai, meu Deus. Quando a nossa alma está sendo forjada neste lugar onde você se humilha, onde você se coloca numa condição inferior, onde você decide, eu vou obedecer às palavras de Deus, eu vou confiar em Deus, eu não estou só, o Espírito Santo de Deus está aqui para me guiar, eu vou me submeter ao que Ele está falando, eu vou ser convencida internamente sobre o que Ele está dizendo, porque o Espírito Santo conversou comigo. Deus não desistiu de você, Deus não abandonou você, mas Deus deu o seu melhor por amor a você. E embora os muros Neemias tivessem em ruínas, estivesse tudo caído, Deus mostrou para mim como pode ser uma relação restaurada. A relação restaurada, porque Ele enviou Jesus. E por causa da obediência de Jesus,
nós podemos ter acesso a Ele, conversar com Ele e temos a vida eterna. Então, Jesus, ele tinha o poder para destruir toda a obra do maligno, toda a fortaleza na mente de Absalão, todas as decisões que aquele que amamos decide nos abandonar, porque nós ficamos na confiança das palavras de Deus. E então ali eu comecei a buscar, comecei a obedecer a palavra, reconheci. Eu ia trazer as palavras de Deus para o meu ambiente, para o meu casamento. Não importava se ele não obedecia, porque o Espírito Santo disse para mim, ele disse: o fato de o outro não obedecer não te autoriza a desobedecer. E você quer muito que alguém mude. Você quer muito que alguém mude. Eu falei isso essa semana para uma pessoa que fala que o marido está todo distorcido, mas o espírito de rebelião, que é como feitiçaria, está tendo legalidade na sua vida, porque você mesmo não obedece às palavras de Deus, mas quer que o outro obedeça. Então a gente fecha as brechas, obedecendo às palavras de Deus, confiando nas palavras de Deus. Então ali, hoje eu vivo as recompensas da obediência ao nosso Pai, da obra que Jesus tem feito, do que o nome dele é poderoso para fazer. E eu muito me alegro por ver hoje a minha família bem, por vermos o quanto evoluirmos, por ver eles rendidos aos pés do Senhor, muitos ainda em transição como Pedro. Mas o que nós devemos entender é que se nós quisermos a nossa alma ganhar a este mundo, mas aquilo que recebemos de graça, o perdão, a misericórdia, Deus deu o melhor. Ele enviou o seu Filho. Então você pode entregar esse ego que diz que não pode, que tem todos os direitos. Jesus tinha todos os direitos de sair da cruz, mas ele não desistiu de mim e de você. Mas essa foi uma conversa na intimidade, onde eu fui buscar nas palavras o que Deus pensava sobre casamento, o que Deus pensava sobre relacionamento, o que Deus pensa sobre os filhos, o que Deus pensa sobre mulher. Eu não fui pesquisar palavras para o meu esposo, eu fui buscar palavras para mim, porque eu queria obedecer, eu queria agradar. Por que, Lilian? Porque ele me ama. Ele merece o melhor de mim. Por mais que eu saiba que humanamente eu não posso, mas Jesus está comigo. Porque Ele está comigo, eu conseguirei realizar com a ajuda, com o meu guia, com o meu consolador, com o enviado do Pai, a obra que o Pai quer que eu realize. Eu não posso abrir a boca, por mais que eu ame Jesus e dizer, eu consigo, mas eu sei que se Ele quiser, Ele está me levando a este lugar, aonde a minha alma vai amar a Deus e glorificar a Deus, obedecendo e sendo guiadas pelas suas palavras, agindo de acordo com o seu coração e com os seus pensamentos. Então, também na guerra interna, não é? Porque começou uma batalha interna muito grande na minha mente, por eu não ter certeza sobre as coisas, mas a minha confiança tinha que estar em Deus, que eu não podia dar lugar à minha mente, ao meu ventre, à desconfiança, a ciúme, por mais que a situação fosse pesada e as vestes estivessem sujas de sangue e eu não soubesse de que sangue era aquele. Eu não podia, eu tinha que confiar nas suas palavras. Então, as suas palavras, sim, me salvou, me levantou no deserto. E aí foi, depois de tudo isso, nessa busca, obediência das palavras, foi quando ele tratou sobre o sonho que eu acreditava que era um sonho dele, que eu passei a vida buscando. Eu queria muito ser juíza na área familiar, como eu falei no vídeo anterior. E ali ele falou sobre Isaías 61.
Ele abriu um caminho para eu vencer essa guerra interna. Ele trouxe para mim o conhecimento. Eu fiz uma pós-graduação na área onde eu estudei mais sobre o inconsciente do cérebro. Depois ele me deu uma direção, abriu um caminho no deserto para que eu fizesse uma graduação. Tudo isso foi no momento de entrega. Ele foi trazendo direções para mim. Uma coisa ao seu tempo. Uma coisa ao seu tempo. Depois de muito tempo, ele me pediu para vir começar a gravar os vídeos. Então, Deus, tudo que ele faz se completa. Para você ter ideia, quando ele me falou da graduação, eu não podia começar. Eu já tinha no meu interior, não posso fazer à noite, porque à noite eu teria que deixar meus filhos só e não há lógica para mim isso. Eu entendia que quando fosse o momento certo de eu começar, o próprio Deus, ele abriria o caminho. Então, chegou o ano em que eu e os meus filhos, começaram a estudar no mesmo horário e uma faculdade se alinhou com o mesmo horário, porque era próximo à minha casa, com o horário da escola dos meus filhos. Então, eu entendi, agora é a hora de sair. Agora é a hora de sair. É a hora de começar. Então, Deus, ele abre sim caminho no deserto. E tudo isso, relacionamento, você parar para ouvi-lo, ter fé e confiar. Mas a nossa alma, ela só nega a si se ela conversar e o Espírito Santo te convencer. Ele vai conversar com você, ele vai mostrar para você a sua história, a sua vida. Sim, e diante daquela guerra que eu estava sofrendo psicologicamente, o nosso cérebro, ele tem a tendência, e você pode estar assim, com a sua alma muito focada em pensamentos negativos, ou seja, naquilo que sempre deu errado, e o teu cérebro só te entrega isso, só te entrega o que é ruim, só te entrega o que tu não tem, só te entrega o que você não conseguiu. E diante desta situação, também nesta vida, neste momento, na verdade, eu tinha lido um livro que é Ative o Seu Cérebro, da Carolina Leif. Eu gosto bastante de ler. E engraçado que quando o pai, ele me falou sobre esta graduação, sobre Isaías 61, ele me mostrou que durante toda a vida, assim como José, ele me preparou para isto. A minha própria gerente lá na empresa, ela abria a boca e dizia: meu Deus, tu devia fazer tal profissão. Por quê? Os clientes passavam mais de 2 horas na minha mesa, conversando. Eles eram muito afeiçoados a mim. Davam atenção. Eu era muito presente na vida dos meus clientes. E então eu trabalhei a vida toda com atendimento. E tanto é que quando eu tinha os filhos, eles levavam um bocado de presente. Quando eu estava de licença maternidade, alguns não comprava com outro vendedor, esperava eu voltar, só para você ver a obra que Deus, ele faz. E nesse livro que eu li, o Espírito Santo, muito bom. Veja os nossos irmãos, Carolina Leif, ela é cristã, ela é cientista, mas ela trouxe uma aprendizagem, uma revelação que Deus deu para ela de um conhecimento do nosso cérebro, e ali o Espírito Santo ministrou: faça 21 dias de gratidão. Eu fiz muito mais, muito mais. E aí eu trouxe o exemplo para você ver, ó, o caderno. Fiz com os meus filhos, então eu agradecia por tudo. 21 dias, todos os dias, eu agradecia por 10 coisas, todos os dias. Pai, eu te agradeço pelo exercício que eu fiz hoje. Pai, eu te agradeço pela energia e criatividade no almoço. Pai, eu te agradeço pela mesa e cadeiras. Eu comecei a treinar o meu cérebro a agradecer. Comecei a buscar no meu interior o que eu tinha para agradecer. Então, durante mais de 63 dias,
ela fala, né, do plano 21 dias para você criar um novo hábito e para se tornar algo automático 63. Eu gostei tanto, então eu comecei a olhar para minha história, comecei a olhar para a vida dos meus pais, para a vida do meu marido e comecei 10 coisas que eu vou agradecer hoje pela vida do meu marido, que ele traz de bom para mim. 10 coisas que eu vou agradecer que os meus pais fizeram de bom para mim. Então, depois de um tempo, o meu cérebro, mesmo quando algo acontecia ruim, ele também me mostrava o lado bom. Então, ele não estava dominado negativamente mais. Ele não estava. Então, há um esforço. Esforça-te, Josué. Tem muita coragem. Medita nas minhas palavras dia e noite. Então, os nossos irmãos que recebem revelações da parte de Deus, então eu sou uma sobrevivente das palavras de Deus, que trouxe ordem mental, que trouxe estabilidade emocional, pois eu não me entreguei às emoções, mas eu chorei, eu falei sobre a sobrecarga mental, eu fiquei inquieta, eu vivi dilemas, mas eu conversava com o Pai e as suas palavras me erguia, me levantava, me fazia andar, me fazia movimentar, eu continuava crendo, tendo esperança e hoje a minha alma vive uma liberdade diante dessas situações. Jesus salvou a minha alma da condenação eterna. Jesus libertou do Egito a minha alma. Jesus libertou a minha alma da dependência humana, da dependência de ambiente, da dependência de circunstância. Porque quando eu fiquei desempregada, eu tive que vender o carro. Eu perdi uma casa que eu tinha comprado com muito esforço quando eu trabalhava. E tive que lidar com toda essa carga de acontecimentos um atrás do outro. E você viu que a visão de Deus, eu estava no meio, mas havia uma cerca. Ninguém passava mais. Mas havia uma equipe. O céu estava olhando para mim, me observando e dizendo: levanta-te, te levanta, te ergue. Você consegue. Eu tô aqui. Você vai vencer. A fé em Jesus. E ali as palavras de Deus foi falando comigo. E ali eu comecei a orar com o Espírito. Orar do Espírito. Não orei das emoções. Não olhei dos sentimentos. E muitas vezes. O que o Pai quer trazer para mim e para você? Toda essa circunstância traz um ensinamento. Deus está se mostrando para você. Deus vai livrar você. Então quem livrou a minha alma daquele sofrimento? Deus. Quem tirou a pedra? O anjo, o céu. Porque o céu, ele está se movimentando. Ao exército, o Senhor dos exércitos. O Senhor. O nosso Pai, o nosso Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os seus anjos, há uma equipe. Nós não estamos sós nesse mundo. A nossa alma é para a vida eterna. Até esse corpo será destruído. Este mundo, as coisas que nós temos, mas a nossa alma está salva. Devemos guardar a nossa fé em Jesus Cristo, porque tudo que o adversário quer é a sua alma. Se Jesus deu a sua vida pela sua alma, a alma desses principados, a alma desses dominadores, dessas forças de iniquidade, de corrupção, de depravação, nessas almas, nesses espíritos, nessas mentes desses espíritos, no reino que fala, né? No reino, nas regiões, na região celeste, nas regiões celestiais, essas almas do mal, esses espíritos do mal, que têm a mente do mal, de iniquidade, depravação, corrupção, Jesus tem o poder e eles têm que respeitar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está sobre todo o nome, o Pai. Mas Jesus estava naquele lugar de humilhação, dependência, obediência. Então, a palavra de Deus, ela não é um comércio.
mas ela te salva, ela te conduz, ela te orienta, tanto para quem está em obediência, tanto para quem está fazendo escolhas erradas. Há um convite do céu para nós: arrependimento, posição de humilhação. O problema é que muitas vezes, porque Jesus faz essa obra linda que é eu e você, aí a gente se esquece que um dia a gente teve a mente de Saulo, uma mente de um perseguidor. A gente se esquece que um dia a gente estava realizando obras que mostravam que eu e você não conhecia a Deus e nem a Jesus. Aí hoje que estamos com a nossa alma em rendição, nessa posição de ajoelhar perante Deus, reconhecendo a sua soberania, até aquele homem que tinha um título, Nabucodonosor, reconheceu que Deus abate, que Deus abate, que Deus tira, que Deus é soberano. Então, a nossa alma não pode estar na altivez. Nós somos obra do sacrifício de Jesus. Somos obra que o Espírito Santo de Deus tem realizado em nós. Devemos ser guiados por Ele, mas tudo o que o adversário quer é manter a sua mente ocupada, é manter a sua mente trabalhando, é manter a sua mente estressada, é manter a sua mente com as aflições. Eu estava num momento difícil, mas eu parei tudo e fui ficar com as palavras. Alimentei a minha mente com as palavras que Deus, Ele estava falando, e comecei a crer. Eu não sei o que você está pensando em desistir, em que situação você está, em que vivência você está, mas Deus pode todas as coisas. Clame o sangue de Jesus. Mas se você estiver correndo e conversando com um e com o outro, não! Para tudo! E se humilha, eu não sei de nada. Eu sou totalmente territorial. Eu só tô vendo isso aqui. A não ser que Deus abra a visão e me mostre uma coisa diferente do que eu tô vendo aqui. Eu sou limitada, eu sou humana. Tu me amas muito. Eu, quando clamei pra Deus, eu disse: eu sei que tu nos ama. Eu sei que o casamento é algo muito bom. Então nós estamos nesse caminho do muito bom. E aí Deus me trouxe o discernimento, porque eu carregava palavras, mas eu não sabia que processo seria aquele. O processo onde o Pai tinha me dito: darei a vocês um novo interior, um novo coração, tirarei o coração de pedra, darei um interior de carne, colocarei uma nova mente, porei o meu espírito. Então aquele tempo onde você pode estar pensando que era algo ruim, mas não era não. Era Deus destruindo as obras do maligno oculta, que foi trazida para a luz, que estava na escuridão. Mas Ele habita no lugar onde há paz, onde há santidade, separação. Então Ele destruiu as obras territoriais que estavam aonde eu estava, que eu não tinha poder, mas que aquele que Ele deu o nome acima de todo nome, que tem poder na terra, nos céus e debaixo da terra, estava agindo em meu favor. Estava agindo em meu favor. E Ele está agindo ao seu favor. Ele está agindo ao seu favor. Tenha muita coragem diante desta situação, porque eu, Jesus, venci o mundo, Ele disse. Vocês também vão vencer, por causa da fé em mim, no nome que o Pai me deu, que está acima de todo nome, que destrói todas as obras. Então ali eu estava vivendo a palavra estava se cumprindo, aonde Deus disse: eu vou tirar toda a impureza do meio de vocês, eu vou tirar toda a impureza do interior de vocês. Mas quando eu recebi a palavra, eu não sabia que este era o processo. E quando estava vivendo o processo, não tive o discernimento, mas lá na frente Ele me deu. Como os discípulos, quando estavam vivendo o processo, não discerniram aquilo que Jesus falou. Mas depois Jesus veio e explicou
Então a gente está protegido, irmão. E ele também deu uma palavra que eu não lembro qual é o capítulo, mas eu acredito que é em Ezequiel também, aonde vai se tornar um só, né? Se tornarão um só, porque estavam divididos, né? Judá e Jerusalém, é algo assim. E eles dizem que vão se tornar um só. Então a gente está vivendo as palavras, o cumprimento das palavras. E não estamos só. E algo que a nossa alma precisa entender é que Deus, Ele quer, Ele deseja que as pessoas conheçam a verdade. Por isso que a nossa luta não é contra esse sangue e essa carne que está dentro dessa cabeça aqui, depois dos tecidos, contra esse interior, contra essa alma e contra essa mente. Por isso que nós fugimos daqueles que quer nos apedrejar, daqueles que querem nos matar, daquele que está com uma mente governada pelo espírito da perseguição, como Saulo, contra aqueles que estão sendo governadas por uma mente invejosa e quer colocar as mãos em você, e essa mente invejosa está sendo influenciada com pensamentos para matar você, para destruir você, para aniquilar você, para tirar você desse ambiente. Então você pode estar sofrendo com uma mente de um Herodes que decidiu: vou matar. Que Herodes vê ali um rei, né? Eu ouvi essa ministração do meu pastor, aonde ali aquela mente, aonde vou perder meu governo? Vou perder meu governo aqui? Não. Então vou matá-lo. Então eu vou matá-lo. Jesus, ele tem o poder para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então toda essa história que eu estou vivendo com Jesus é um memorial, é um testemunho. E Jesus também quer fazer com você, por estarmos aliançados com Ele. A casa de Raabe foi salva por causa de uma decisão. Abrão decidiu sair, obedecer às palavras, caminhar por fé, guiado pelas palavras. Os olhos não te guiam mais, as circunstâncias não te guiam mais, mas o Espírito Santo de Deus deve governar, orientar, guiar a nossa alma nas palavras de Deus. E precisamos parar para ouvi-lo. Então todos os pensamentos de perturbação, de inquietação serão estabilizados pelas palavras de Deus. E Deus, ele vai te dirigir neste processo até essa graduação. Lilian, por que você não fala? Irmãos, se você tiver que fazer alguma graduação, ou alguma pós, ou algum curso, o Espírito Santo vai te guiar. Eu falar aqui, você botar na cabeça, vou fazer também, não é uma receita de bolo. Quem vai guiar é Deus. Você lá, prostrado, dizendo, não entendo o que é que eu vou fazer, buscar nas palavras. E o Espírito Santo vai te guiar. Ele estava em todos os tempos, ele estava lá na criação. Então ele sabe, ele revela. Você tem uma pessoa extraordinária com você e pode estar desprezando a sua voz. Eu não. Aqui está me garantindo. A lei me garante. A lei me garante. Mas o que o coração de Deus quer nessa situação? E quando o Espírito Santo ministrava essa situação, e ele me fala agora, ele diz: 2 irmãos brigando na justiça. Uma alma que já está rendida a amar a Deus, e a outra alma que ainda está com a mente de perseguidor como Saulo. O que o Senhor quer que você faça nessa situação? Assim te diz o Senhor: sofra a injustiça. E a palavra diz isso pra gente: sofra a injustiça, porque Ele é o Deus que muda a sentença. E por que eu vou sofrer a injustiça, Lília? Porque eu amo a Deus, eu vou obedecer às suas palavras. É as suas palavras que nos dirigem. Se eu não me engano, foi Paulo que falou isso, sobre nós estarmos
brigando entre os irmãos, levando as causas na justiça para os pagãos julgar. Se acaso nós não poderíamos, em nosso meio, fazer esse julgamento, por que nós não fazemos uma escolha de levar a injustiça e confiar naquele que é justo, que é fiel? Você entende? Guiados pela palavra, orientados pela palavra, a vontade de Deus, a submissão a Deus, e Ele vem em nosso favor, porque aquele que nos enviou tem cuidado de nós, da sua igreja. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pelas tuas palavras. Fica conosco, guarda e nos protege-nos, ajuda-nos a obedecer às tuas palavras, a ser orientados neste mundo pelas tuas palavras e estarmos de joelhos, ajoelhados em submissão à tua soberania e à tua vontade, porque só tu, Pai, sabe o que é melhor para nós. Somos limitados, mas confiamos no teu querer, nas tuas palavras. Em nome de Jesus, amém.